2005, 2006, uma coisa assim, né? E eu falava no meu canalzinho no YouTube. Na época chegou em 550 mil seguidores. Pra época era um monstro. A gente ainda nem fazia. é, né? Ainda é. Você imagina em 2005, 2006. Era a gente, hein? Mas na época, por exemplo, algumas pessoas tinham entendimento ao contrário. Então, quem estava no CRM na época, né, eles fizeram me apagar o canal porque eles falaram que era, como é que chama? Era publicidade médica não ética, era concorrência desleal. O conselho. Pois é, mas esse era o entendimento. Cara, mas tudo bem, faz 20 anos. Então, é normal que as coisas tenham mudado desde lá. Sim, graças a Deus, né? Agora, por exemplo, teve uma série de vezes, o que a Mari está contando, eu tive que começar e recomeçar a minha vida uma série de vezes. Por quê? Porque determinadas coisas podiam ter literatura, mas elas não estavam naquilo que era opinião de pessoas que... E o negócio muda, né? O cara faz uma pesquisa, muda, né? Você tem que... Agora, a Mari falou aqui da creatina. E eu queria que você falasse a importância, por exemplo, eu não tomava creatina. Eu também não. Eu comecei a tomar creatina de abril pra cá. Creatina é bom pra tudo, né? Impressionante, né? Eu comecei a tomar creatina de abril pra cá. Cérebro, coração, músculo. Então, eu queria que o... Que negócio absurdo, cara. A importância da creatina na sua... Não dá pra vir na água de rua, creatina, não? Mas tinha que vir junto com o flúor, né? Então, exatamente. Você põe flúor na água de rua, você põe iodo no sal, você põe creatina na água. Deveria ser que nem o suco nas escolas antigamente, deveria mandar creatina. Esse é o verdadeiro Porque suco. é muito bom, cara. A creatina, por que as pessoas devem consumir, por que elas devem, como elas devem, em que horas, como é que você consegue colocar, por exemplo, a Max tem a creatina lá, eu coloco no meu... Junto com o whey. Com o whey de manhã, com a minha fruta, faço meu shake, como minha tapioca e... Tá bom, meu não cafezinho. Falar com medo, tá bonitinho. Tá Tá certinho, pão, tá certinho. Pão com... Pãozão, pá. Não, eu fazia pão. Meu pão era maneiro, hein? Não sei se você já viu meu pão. O problema não é o pão, o problema é o que você colocava dentro do pão, né? Não, eu comia pão com manteiga. Eu cortei manteiga. Cortei manteiga, requeijão, cortei. Agora é tapioquinha, um queijinho. Agora eu vou mudar pra mussarela de búfala. E assim, né? E botar pastrame também. Enfim, isso é outra história. Pastrame é gostoso. É outra história. Mas enfim, a importância... pastrame aqui, cara? Aqui? Não, mercado e padaria. Mercado. Não sei tem depois. Pastrame. É porque eu tenho que colocar... Eu não posso presunto, é mole. Embutido, tem lojas boas. Como a pessoa que está assistindo a gente e a importância da creatina. Tá, então vamos fazer um resumo muito rápido, porque, cara, é o suplemento mais pesquisado. Tem algumas, nas perguntas, às vezes de manhã pra eles, falam, posso tomar creatina com cerveja? Posso tomar creatina? Não. Inteligente. Porra, inteligente. Com guaraná. Eu vou tomar com vodka, creatina e vodka. Já perguntaram também. É mesmo? Faz um shot. Gin. Caralho. Gin. Ele falou da barriga com o Jorlan, ele falou assim, mas o problema é que eu gosto do gin. É o Jorlan e fodeu, né, carioca? Pô, eu tô na era do gin, cara. Porra, gin. Eu cortei a cerveja. Você só não pode tomar creatina e estudar, senão enche a cabeça. Não, mentira, não, isso não acontece. Não. Faz a gintina. Gincreatina. Jesus amado. Creatina tônica. Olha, você sabe que eu vou procurar isso daí. Mas se a gente for pesquisar, por exemplo, na literatura do exercício, né, tem o professor Burini, que é uma sumidade, e ele estudou, por exemplo, o que era o efeito do álcool pós um treino de endurance. E foi muito controverso, porque ele achou questões positivas. Se você tomar uma cerveja depois de uma maratona, treino, você tem algumas vantagens, até de uma hidratação mais rápida. Pô, mas é o que você falou, uma cerveja, dele. Que você fala isso, a turma bebe uma caixa, né? Sai cambaleando. Não, tem paciente nosso que você fala assim, eu preciso que você tome pelo menos 2 litros de água por dia. Ai, não consigo. Esse final de semana tomei você tomou 6 engradados de breja. Os caras tomam 14 long neck. Vixe, Maria. Nossa, interior lá. É absurdo. Bola, um paciente meu tomava 14 long neck num sábado. Não, a gente tinha um brother. Eu era desses, vai. Irmão, a gente tinha um brother. Pra beber, ele tomava de engradado. Eu falei, onde vai isso, cara? Eu não consigo tomar um engradado de refrigerante. Os caras tomavam um engradado de breja. Num dia? Mas numa tarde, meu. Não é num dia. O interior. A turma é essa aqui, sabe? Isso aqui é do interior. A gente nasce. É churrasco. O que a gente tem pra fazer no interior, gente? É churrasco. Você também é do interior aqui. Pô, você é também, velho. Mas eu acho esse brother nosso, você ficava mais tempo na academia. Esse brother nosso era engradado. E se mexesse na dele, ele mexesse na da mãe, dava briga. Tinha engradado separado. Os meus amigos era o Zé Júlio, a gente treinava junto. O Jaime, a gente estudava junto.
e o Luiz Gustavo Cruzi, que a gente treinava junto. Então, meus amigos eram do treino da... mas você tem essa cultura de moleque, né, irmão? Então, não era não era do pançudo, né, meu? Ô, Paulo, quero saber da creatina. Vamos falar da creatina. Quero que fale da creatina. De novo. Depois você vai me falar do pastrame. Primeiro, o que é a creatina? Creatina é uma molécula que ela age naquilo que é a transferência de energia. Então, imagina o seguinte, você tem que entender primeiro o que é a contração muscular, né? Ou antes, você tem que entender qual que é a molécula. Você não, porque você é biólogo, né? Vitamina A. Porra, sim, tá de sacanagem. Vitamina, o cara lembrou meu apelido. Puta vida. 30 anos que ninguém chama de vitamina. 30 anos. Vitamina A, isso aqui tinha que falar. Mas assim, a creatina, o que ela é? Ela é o que possibilita você utilizar uma energia vindo de uma outra molécula, que é o ATP. Então, todo mundo que está na escola ouviu isso na aula de biologia, né? Trifosfato de adenosina. Você tem, né, 3 fósforos ligados à adenosina, e toda vez que você quebra uma ligação de alta energia, você aproveita essa energia para fazer alguma coisa. Então isso acontece no músculo, no cérebro, acontece em todas as células do nosso corpo. Acontece que no músculo... É tipo um quem quer dinheiro... É isso. Lá dentro. Quem quer dinheiro... Mas um pouco diferente, porque, por exemplo, no músculo, o que acontece? Quando você tem as interações entre as proteínas, para que você possa ter uma contração muscular, grandes quantidades de trifosfato de adenosina, eles são transformados em difosfato de adenosina, aproveitando o que é essa energia da quebra do tri para di. Então, era trifosfato, vira difosfato. Para onde vai esse fósforo? Esse fósforo vai para algum lugar. E essa reação, creatina mais ATP, você faz a quebra do ATP e a creatina faz o quê? Ela capta esse fosfato e você fica, então, com creatina fosfato mais ADP. E depois isso se recicla. Tá, mas aí você falou em aramaico comigo. Vamos então, tentar... vamos fazer um pouco mais simples. Tá um Imagina pouco complicado, tá um pouco complicado. Tá um pouco Vai pro resultado. ATP com fósforo, eu estou minha mãe acendendo vela, eu já tô nessa. Você chega com o seu carro no... Vamos fazer uma metáfora. No posto. Eu no gosto posto. dessa aí. Como é que você vai conseguir tirar a gasolina do tanque? Você vai precisar de uma mangueira. Então, a bomba de gasolina é a creatina. O ATP é a gasolina. Tá. Então, é como se... distribuísse aquela energia. Ele entrega, seria o ampere da energia elétrica, que eu sou da eletrônica, né? Tá bom. Seria o ampere. Seria o ampere. Que então, faz a distribuição da corrente. Ele entrega... Ele é o que entrega essa energia. Só que ele também é o que recapta de novo. Ele recicla ainda, ele tem esse processo de reciclagem. Exato. Só que aí, o que acontece com a gente? A gente joga por dia, em média, 2 gramas de creatina fora. Joga fora. Joga fora. Porque nossa musculatura, ela não tá fixa, toda né? A hora gente não trabalhando pra cacete. Exato. Mas o nosso músculo, ele não é uma célula estável. Não é como se você fosse construindo um prédio onde você tem andar e estabilidade, é estável, é o instável. Músculo, ele é instável. Okay. Ele é degradado o tempo inteiro. E reconstruído o tempo inteiro. Entendi. Se você tem exercício, a reconstrução supera a degradação. Se você não tem exercício, a degradação supera a construção, e aí a gente envelhece, a gente fica, às vezes pode até ficar sarcopênico, que são doenças de carência muscular. Falta de densidade óssea, né? Aí em relação ao osso. Aí também está destruindo a estrutura do cara, né? Porque a sua recuperação, ela começa a ficar pior do que a sua degradação, tá bom? O músculo seria o nosso grande alicerce, né, Paulo? Eu acho que é um deles. O que o músculo te possibilita é ter uma relação com o seu metabolismo saudável. Ele te possibilita processar energia. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio, porque se você viver para o seu músculo, a sua vida mental, por exemplo, ela fica muito prejudicada, você vai viver cansado. É só você ver as pessoas que vão para fases finais de campeonato. Às vezes você vê um atleta numa fase final de campeonato, ele não consegue falar com você. 6 palavras só, né? No máximo. Então a gente tem que entender água, que... Ele faz não sei o quê. Fala, bro. Qual é? O Carioca vai sentir isso na pele, que ele vai pro Olímpia. Ele vai pro Mr. Olímpia. Vai. Você vai se divertir. Você vai também? Eu não sei ainda, eu vou. Eu não sei. Não sei, o Muzi vai pro Olímpia, cadê a gente? Não sabe. Essa é uma pergunta. Que beleza. Se eu vou pro Olímpia. Eu vou pro Olímpia, Vou lá ter essa curiosidade. Nossa, se eu for, você vai treinar comigo, eu vou arrancar seu couro. Vai ser legal. Puta, bora. Duvido. É tudo que eu necessito. Duvido. Porra, o Jorlan foi me treinar, eu falei, acabou? Não, ele falou assim, não, mas eu quero mais. Ele no vídeo, eu quero mais. Tá bom. Falei, qual é, Jorlan? Acabou o treino, tá ótimo. Só, irmão. Mete mais 2 séries aí. Não, mas isso é então beleza. Falou, então.
Mas isso é uma... Você sabe que isso é uma também é um mito, né? Então, estamos com o teu professor aqui. Isso que é bom, porque você sabe que uma das coisas tão importantes quanto o quanto você tem que treinar é saber a hora que você tem que parar. Porque o treino também leva à degradação. Essa degradação que eu te falei, ela também pode ser estimulada. É o tal do overtraining que eles falam, né? O overtraining é uma condição maior. Ele envolve critérios, por exemplo, psicológicos também. Então, você tem depressão, você tem alteração do seu sistema nervoso simpático parasimpático, você tem alteração do que é a tua parte psicológica em relação ao seu humor, né? Então tem um monte de coisa, mas imagina o seguinte, que o músculo, ele é como se fosse uma casa. Imagina que você tem uma casa e que você quer aumentar ela. O que você faz? Uma equipe de pedreiro quebra a sua casa. E depois uma equipe de pedreiro constrói. Vai subir a parede. Agora, vamos pensar que existisse uma condição de você tivesse muito dinheiro e você pudesse ter 2 equipes de pedreiro. Uma que fosse quebrando e a outra fosse construindo ao mesmo tempo. Isso é o seu músculo. Quando você treina, isso custa proteína, tá? Então, a gente aumenta a degradação de proteína. Tem até um trabalho muito bonito de um pesquisador brasileiro, chama Felipe Damas, que ele mostra que quando você começa o treinamento, o estímulo para degradação é maior que para construção. E isso dura por pelo menos uma semana. Aí vai caindo até que depois de 4 a 5 semanas você já tem um estímulo de construção muito maior do que de degradação, tá? Mas imagina o seguinte, que nessas condições você precisa que o músculo seja quebrado. Assim como se você não quebrar a parede da sua cozinha, você não vai construir uma maior. Não vai fazer nada, Então não dá para você tirar a degradação muscular, porque se você tirar a degradação, você tira o crescimento. Tá. Se eu não posso reconstruir maior, eu não posso reconstruir, ponto final. Tá bom. E o que é a arte de você mexer com o fisiculturismo? São trabalhar as variáveis que façam com que exista a degradação, porém sob controle. Sim. E exista a síntese. Né? Exato, porque senão... Equilíbrio. Mais uma vez, a palavra equilíbrio fazendo toda a diferença. Se o cara te destrói no treino, não necessariamente ele fez uma coisa positiva. Tá. E se o cara, se o cara ele consegue te levar no treino, ele não necessariamente ele fez uma coisa negativa porque ele não explorou o seu potencial. Tá? Pega, por exemplo, o Roberto Simão, que é o maior publicador da América Latina de trabalho em relação a exercício resistido, né? Treino de força. Né? Então, eu já assisti a aula dele, o que ele costuma falar para os alunos dele? Ele fala que o aluno é um elástico. Você tem que puxar, mas você não pode deixar estourar. Senão arrebenta. Então, essa é uma questão importante. Bom, mas vamos voltar na creatina. A gente estava falando na creatina. Eu estou dizendo que horas, o que ela faz... De um jeito... tem que consumir creatina todo dia? É importante para todo mundo? É isso? Que você entendeu que ela é o transportador de energia. Ok, a bomba, ela dissipa, ela distribui. Ok. Então, a gente tem essa capacidade que a creatina tem de entregar isso. Eu te falei que a gente joga 2 gramas por dia. Então, normalmente, a gente, a partir de 3 gramas, começa a ter benefício. Só que a creatina, ela não tem ação aguda. Quer dizer, eu tomei creatina agora, eu nunca tomei. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque você tem que saturar a tua musculatura de creatina. Você tem que saturar o teu corpo de creatina. Demora um tempo. Abrir o pote. Exato. Se você toma... Come o pote, né? Então, tem uma relação com dose, sim. Você está certo. Se você toma 3 gramas por dia, você demora 28 dias para fazer essa saturação. Ou seja, quanto tempo demora para eu sentir efeito? Se você toma 3 gramas por dia, 28 dias. Tá. Se você tomar 5 gramas por dia, 21 dias. Se você tomar 10 gramas por dia, 5 dias. Então, você toma 10 gramas por dia, por exemplo, por 5 dias, aí depois você volta a tomar de 3 a 5 gramas. Acabou, mas porque não vai adiantar. Isso é uma das técnicas que a gente usa para, por exemplo, pegar. Você tem um atleta que vai competir dali um mês. Você vai demorar um mês para saturar ele. Não dá tempo. Você satura rápido e depois você mantém. Agora, existem outros estudos sobre creatina, porque o pessoal começou a olhar e falou, opa, pera lá, que essa molécula é interessante. Se ela mexe com energia, ela muda outras coisas. Então, por exemplo, estudos mais recentes, 2015, 2016, eles mostram que ela melhora o que é a captação de glicose. Captação de glicose é uma coisa que parece resistência à insulina, mas não é, tá? Então, a gente tem do lado captação de glicose, que é o quanto sua célula consegue utilizar de energia. Do outro lado, você tem a sua resistência à insulina, que é a falta de entrada de insulina na célula, que não deixa a gente utilizar a energia. Uma baixa captação de glicose não necessariamente leva a uma resistência à insulina, mas uma resistência à insulina, que é o caso do paciente que tem diabetes tipo 1 ou 2, leva a uma baixa captação de glicose.